do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Café com a Missionária Kellen e nós estamos fazendo uma análise do livro Segredos do Campo Missionário. É um assunto denso, é um assunto difícil, eu sei que muitos paradigmas aí estão sendo e precisam ser quebrados e nossa visão em relação a missões ela está sofrendo um impacto, mas isso é necessário para que entendamos realmente o que o céu espera de nós. E esse capítulo ele começa com o título A Responsabilidade do Pastor. Tenho conhecido, sim, no Brasil, pastores altamente comprometidos com a obra missionária. Inclusive, recentemente, um amigo pastor, ele foi procurado por seu ministério com uma proposta de aumento salarial. E ele respondeu que gostaria que esse aumento oferecido a ele fosse repassado aos missionários dessa igreja todos os missionários dessa igreja em campo. Que exemplo, né? Que atitude linda. Um outro amigo, pastor também aqui no Brasil, ele adota, inclusive, missionários de outras denominações que estão passando por necessidades. Ele entende que nós não podemos e não devemos ser separados aí por placas, e sim construindo pontes. Precisamos estar juntos, porque nós somos soldados de um mesmo exército, seguindo a ordem de um mesmo general, em busca de uma mesma vitória, que é tornar Cristo conhecido no mundo inteiro. Essas visões desses dois obreiros, elas precisam sim ser compartilhadas e esses exemplos seguidos por todos, para que possamos nos unir. Ou nós nos unimos e vencemos como irmãos, ou continuamos separados e pereceremos, falharemos na nossa missão como tolos. O céu realmente espera que nós tenhamos esse compromisso para que possamos então seguir avante na conquista daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Obviamente que o pastor que coloca um secretário de missões para cuidar de um departamento e ele não tem envolvimento pessoal com esse departamento, não conhece os missionários, não sabe exatamente pelo que eles estão passando, não conhece suas lutas, não lê seus relatórios, esse pastor não pode ser levado a sério, né? Nós levamos a sério em missões um pastor que realmente sabe tudo o que é possível saber sobre o trabalho que está sendo realizado. Aconteceu comigo recentemente, ministrando em um grande evento, o pastor se aproximou e me disse, olha, a nossa igreja tem 5 missionários em campo. Eu disse, que bênção, pastor, qual o nome deles e aonde eles estão? Ele não soube me responder. Ele chamou o secretário de missões. Então, irmãos, precisamos estar comprometidos de fato para que nossos esforços eles sejam vistos e reconhecidos pelo céu. Um outro ponto interessante é que você que está me ouvindo nessa oportunidade e é pastor, é que você entenda que não são só as grandes igrejas, os mega templos que serão cobrados, não são só os ministérios ricos que serão cobrados. Cada um de nós será cobrado pela sua parte, só pela sua parte. Às vezes a igreja é pequena, ela não tem condições de enviar e manter um missionário, mas você pode se associar, você pode adotar parcialmente o missionário que está em campo. O importante é que você comece, porque como nós sempre dizemos aqui, quando você começa, Deus começa também. Então comece com o que você tem em mãos, comece com aquilo que é possível. Comece com aquilo que você pode fazer. Eu estive recentemente pregando em uma cidade do sul do Brasil, nordeste do Brasil, perdão. Eu fiquei encantada com o que eu vi ali. A igreja era uma igreja pequena, mas eles criaram um projeto chamado Mexerica Missionária. Eles colheram essas mexericas de um plantio, de um irmão da igreja que fez a doação, e os jovens, os adolescentes, as crianças, as irmãs do ciclo de oração, foram vender essas mexericas. Irmãos, Deus abençoou tanto que eles levantaram uma oferta considerável com a união de todos em prol de um objetivo comum. Então, na verdade, nós podemos fazer. A questão é procurarmos aí as ideias, colocarmos elas em práticas e sermos fiéis a Deus nessa administração, porque o céu certamente ele vai entrar com a sua parte. E aí todos ganham.
Existem muitas visões em relação à obra missionária. Os pastores, eles precisam entender que dessas visões tem aquelas que estão certas, aquelas que estão erradas. Então cabe a nós fazermos uma análise agora. Existe uma visão que é chamada visão de púlpito. É aquela visão em que o pastor está sentado aqui, ele olha para a nave do templo, bem, estão todos aqui, temos visitantes, pessoas estão se convertendo, as contas estão sendo pagas, o ministério está crescendo, então está tudo bem. Eu não preciso me preocupar com o que acontece além das paredes deste templo. Muitos têm vivido o seu ministério assim. Se aqui dentro está tudo bem, então que se dane o que está lá fora. Mas essa visão não é uma visão aceitável pelo céu. Alguns têm tido uma visão de torre, o que se enxerga de cima de uma torre. De uma torre nós vemos ali o nosso bairro, nós vemos o local exato onde nossa igreja está inserida. E muitos têm investido somente em trabalhos de bairro, porque a intenção muitas vezes é fazer crescer o seu ministério, é aumentar o número de dizimistas, de ofertantes, é fazer com que a sua denominação se fortaleça. É uma visão um pouco melhor que a visão de púlpito, mas também não é a visão que Deus espera que nós tenhamos. A visão de helicóptero. O helicóptero ele não tem muita autonomia de voo, então vamos entender que é uma visão que está relativamente ligada ali à expansão do trabalho dentro do seu estado. Esse pastor que tem uma visão de helicóptero, ele até investe, mas ele investe ali no seu estado, em lugares que ele conhece, em lugares que ele muitas vezes tem alguma relação emocional, às vezes é o lugar do seu nascimento, é o lugar de sua família. Então ele canaliza seus esforços para ali. É uma visão um pouco melhor que a visão de púlpito, um pouco melhor que a visão de torre, mas ainda não é a visão que Deus quer que nós tenhamos. Qual é a visão que Deus quer que nós tenhamos? É a visão de satélite. O que você vê de um satélite? Satélite você vê o mundo inteiro, você vê tudo. Então essa é a visão que o céu espera que nós tenhamos. É uma visão onde não há fronteira, divisa, cortina, obstáculo. É uma visão em que você, reverendo, entende. O teu campo é o mundo. O teu campo é onde tiver alguém que não conheceu ainda o Evangelho de Cristo. Então todos os esforços devem ser empreendidos com o mesmo afinco, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ou seja, se fosse em Maracanã, tanto em Maracanã como no Pará e Brasil e até os confins da terra, ao mesmo tempo e com o mesmo empenho. É isso que o céu espera de nós. Muitos têm visto a obra missionária também como um investimento que tem que ter retorno. Ou seja, o que eu vou ganhar se eu investir aí? E por causa dessa visão, os mais pobres e mais distantes estão ficando para trás. Quando não há retorno financeiro e nem social, então parece que não há o interesse para que a obra seja feita nesse lugar. Muitos inclusive perguntam, qual o tamanho da vila, quantas casas tem lá, como é a economia. Queridos, em missão nada disso é relevante. Se tiver um rio e nessa cabeceira desse rio tiver uma casa e nessa casa tiver um morador, essa alma vale mais que o mundo inteiro. Quando é que nós vamos finalmente entender isso? Que não foi o nosso sangue derramado na cruz e que não podemos ser nós aqueles que têm direito de escolher quem ouve e quem não ouve, quem pode chegar ao céu e quem não pode. Então, o céu espera realmente de nós um maior compromisso. Nós precisamos de um despertamento que comece no altar, porque, como eu já disse, o banco segue o púlpito. Em todas as igrejas locais do Brasil, da América, do mundo, nós temos dinheiro suficiente para alcançarmos o mundo inteiro. Também temos obreiros suficientes para alcançarem o mundo inteiro. Então, se não nos falta dinheiro, se não nos falta candidatos, o que está nos faltando? Amor, responsabilidade, compromisso e esse entendimento de que missões é uma guerra e que se é uma guerra não há terreno neutro, ou nós estamos do lado do nosso general ou nós estamos pelejando contra ele. Qual é a nossa oração? A nossa oração é para que todos os nossos
pastores, todos aqueles que estão em uma posição de liderança, tenham uma clara visão das necessidades do mundo, um forte sentimento de amor e compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Cristo e um profundo senso de dever e responsabilidade. Além de simpósios, conferências, cultos temáticos, seminários, terem que ser desenvolvidos na igreja local frequentemente, para que essa visão missionária seja repassada para essa membresia. Todos os departamentos da igreja devem estar envolvidos em missões. Nós não podemos deixar a obra missionária para um culto por mês, não, irmãos. Os departamentos infantis, de adolescentes, de senhoras, de ABD, devem ter seu momento missionário. Todos devem orar por missões. As cartas dos missionários devem ser lidas no culto de missões, devem ser distribuídas para a igreja, para que a igreja conheça. Ali na entrada do templo é ideal que você tenha um painel. Nesse painel, o nome dos missionários, da família desses missionários, o e-mail, o WhatsApp, o endereço. Ali é disponível para que os cristãos possam enviar uma carta, mandar uma mensagem, enviar um presente, um cartão pelo correio. Como isso faz a diferença na vida do missionário que está em campo? Lembro de uma vez que eu estava sofrendo uma situação muito difícil e eu recebi uma carta de uma criança. Na carta tinha o desenho de uma mão e aqui estava escrito: nas palmas da minha mão, teu nome está escrito, assinado Deus. E eu me abracei com aquela carta e chorei tanto, porque eu entendi que Deus estava me consolando com a carta que aquela criança me enviou. Mas aquela criança só me enviou aquela carta porque o meu endereço de alguma maneira estava disponível, porque a sua família entendeu a importância de colocar aquela carta dentro de um envelope e mandar para mim. Então, irmãos, quando nós entendemos que na verdade essa conscientização missionária ela é um processo, nós vamos entender que existem as etapas desse processo e que todas essas etapas elas são muito importantes. E por essas etapas, o que vai acontecer? Vamos ter mais pessoas orando, mais pessoas contribuindo, mais candidatos se despertando e logo, então, essas profecias em relação ao Brasil se cumprirão. Seremos, sim, um dia, o maior celeiro de missões do mundo, mas com igrejas responsáveis, missionários bem pagos, trabalhos bem cuidados, tudo para a glória de Deus e prejuízo do inferno. Faça parte dessa revolução. Certamente Deus vai te abençoar. E vamos te esperar aí no próximo capítulo, onde nós vamos falar sobre o cuidado após o envio. Continua conosco.